Esposa grávida desaparece depois de ver o amante na sua cama, mas deixa para trás uma pen USB. O sol do final da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto da sua penthouse em Boston, lançando longas sombras sobre o chão de madeira impecável. Evelyn Grace Hartley saiu do elevador, os olhos cor de mel cansados depois de um longo dia de trabalho. Ela não tinha planejado voltar cedo para casa, mas uma reunião cancelada deu-lhe uma folga inesperada. O seu suéter de cachemira sentia-se macio contra a pele enquanto ela colocava silenciosamente a sua bolsa de grife sobre o balcão de mármore, outro presente de Grant, que insistia que a esposa de um arquiteto bem-sucedido devia sempre parecer o papel. Algo parecia errado. O ar tinha uma tensão desconhecida, como a atmosfera antes de uma tempestade. Um sapato masculino estava jogado descuidadamente perto do corredor. Grant normalmente era meticuloso com o lugar deles no armário. O polegar dela roçou instintivamente nos dedos, um hábito nervoso que nunca conseguiu perder. Então ouviu uma risada abafada vinda do quarto, distintamente feminina, seguida pelo murmúrio grave da voz de Grant. O som perfurou seu peito como uma lâmina gelada. Os pés de Evelyn moveram-se por conta própria, levando-a pelo corredor. Cada passo parecia caminhar por água profunda, o corpo em câmera lenta, enquanto a mente corria à frente. A porta do quarto estava entreaberta, a luz do início da noite passando pela fresta. Ela não arrombou a porta, não gritou, não fez escândalo. Apenas ficou ali, observando a imagem do marido de 7 anos entrelaçado com outra mulher na sua cama, a mesma cama onde tinham planejado o futuro, onde sussurravam sonhos da família que construíram juntos. Grant foi o primeiro a vê-la. Os olhos azuis arregalados, o charme ensaiado transformando-se instantaneamente em pânico. Ele estendeu a mão para o relógio caro, um gesto revelador que ela já tinha visto inúmeras vezes quando ele mentia sobre trabalhar até tarde. Evelyn, eu posso explicar. Ela virou-se antes que ele terminasse, os movimentos precisos e controlados. O chão de madeira rangia sob seus pés enquanto caminhava até o escritório do casal. Com mãos firmes, ela pegou o diário na gaveta debaixo da secretária e a pequena pen USB que tinha escondido atrás dele anos atrás. Um arquivo digital de registros financeiros, conversas gravadas e documentos que a deixaram desconfortável o suficiente para guardar, mas demasiado assustada para enfrentar. Do quarto vinham sons de movimentos apressados, roupas sendo recolhidas, a voz de Grant ficando mais insistente. Evelyn, espera. Vamos conversar sobre isso. Ela pegou a mochila do portátil de reserva debaixo da secretária, enfiou alguns itens essenciais da gaveta e saiu. Sem uma saída dramática. Sem lágrimas, ainda. O peso da pen USB no bolso ancorava a realidade, enquanto as portas do elevador se fechavam com a figura de Grant se aproximando. No átrio, Donald, o porteiro idoso que a tinha visto passar por aquelas portas inúmeras vezes com um sorriso, olhou para o seu rosto e, sem dizer palavra, chamou um táxi. A sua mão enrugada apertou suavemente o ombro dela enquanto passava. Só quando o táxi virou a esquina, deixando para trás a torre de vidro reluzente que chamava de lar, é que Evelyn deixou a mão descansar sobre o estômago ainda plano. Ela estava grávida de 4 semanas, um segredo que planeava contar a Grant num jantar romântico naquele fim de semana. O motorista do táxi olhou para ela pelo retrovisor. Para onde, senhora? Evelyn fechou os olhos, o polegar roçando os dedos uma última vez. Quando os abriu, havia aço no olhar cor-de-mel. Estação Sul, por favor. Enquanto a linha do horizonte de Boston desaparecia atrás dela, Evelyn tirou o diário, o seu companheiro constante durante 7 anos de casamento. As páginas guardavam a história de um amor que pensava durar para sempre, agora acabando não com estrondo, mas com dignidade silenciosa. Ela abriu numa página nova e escreveu uma única linha. Hoje escolho a mim mesma. As lágrimas viriam depois, no silêncio escuro de um comboio rumo ao sul. Mas por agora, segurava-se a estranha calma que vem com clareza absoluta. Não fazia ideia de onde acabaria, mas sabia com certeza o que deixava para trás. Uma bela gaiola feita de vidro e mentiras, onde se perdia aos poucos. O telemóvel vibrou repetidamente na bolsa, o nome de Grant piscando no ecrã. Ela desligou sem ler as mensagens. Algumas pontes, uma vez cruzadas, nunca mais suportam peso novamente. O autocarro da Greyon parou em Fairhope, Alabama, enquanto a madrugada pintava o céu com traços suaves de rosa e dourado. Evelyn pisou na calçada, a mochila do portátil a tiracolo e o cansaço pesando nos ossos. Depois de 3 dias a viajar para o sul, mudando de autocarro em estações aleatórias para garantir que não a seguiam, finalmente permitiu-se respirar. A cidade costeira estendia-se à sua frente,
uma coleção pitoresca de prédios antigos e carvalhos cobertos de musgo espanhol. A luz da manhã refletia nas águas da baía de Mobile à distância, prometendo algo de que precisava desesperadamente: paz. A primeira paragem foi um pequeno restaurante, onde a empregada, ao ver o seu aspecto desgastado, trouxe-lhe uma segunda chávena de café sem que pedisse. Evelyn tirou o telemóvel, ligou pela primeira vez desde Boston, e fez uma careta ao ver a avalanche de notificações. 37 chamadas não atendidas de Grant, 15 mensagens de voz, 63 mensagens de texto. Apagou todas sem ler. Depois, procurou aluguéis locais. 1 hora e 3 becos sem saída depois, estava em frente à florista da Riley, olhando para o letreiro de quarto para alugar na janela. O prédio era uma estrutura encantadora de 2 andares, com tinta azul desgastada e acabamentos brancos. Arranjos de flores transbordavam de barris de madeira para a calçada, o doce perfume misturando-se com o ar salgado. O sino acima da porta tocou quando Evelyn entrou. A loja era um tumulto de cores e aromas, com ramos dispostos em recipientes vintage e plantas em vasos ocupando todas as superfícies disponíveis. Atrás do balcão, uma mulher pequena, de cabelos prateados presos com um lenço floral, ergueu os olhos de um arranjo maciço de hortênsias. Ainda não abrimos por mais 20 minutos, disse ela, com uma firmeza na voz que fez Evelyn lembrar-se da avó. Estou aqui por causa do quarto, respondeu Evelyn, tentando manter a voz firme, o letreiro na janela. A mulher, que devia ter uns 60 e muitos anos, deu a volta ao balcão, estudando Evelyn com olhos azuis penetrantes. Usava um vestido floral já gasto e botas enlameadas que falavam de trabalho real. Sou June Riley. O quarto é no andar de cima, entrada separada pelos fundos. 600 por mês. Utilidades incluídas. 100 animais. 100. Festas, nada de drama. O polegar de Evelyn roçou nos seus dedos. Posso pagar 3 meses adiantado, disse ela, pensando no dinheiro de emergência que tinha levantado antes de sair de Boston. E eu posso ajudar na loja, se precisar. A expressão de June suavizou-se, quase imperceptivelmente. Estás a fugir de alguma coisa? Não era uma pergunta, mas Evelyn respondeu na mesma. De alguém, mas não da polícia, acrescentou rapidamente. Eu só preciso. A voz esmoreceu, incerta sobre como explicar que precisava de mais do que apenas um quarto. Precisava de um lugar onde a influência de Grant não pudesse alcançá-la. June caminhou até a porta e virou o letreiro para aberto. Anda, disse, dirigindo-se para uma escada estreita no fundo da loja. Vamos ver se este quarto serve. O espaço era pequeno, mas limpo, com uma cama, uma comoda e uma pequena kitnet. Uma janela ensacada dava para o jardim dos fundos, onde bancadas de madeira e materiais de plantio se agrupavam sob uma velha árvore de carvalho. Havia algo na simplicidade de tudo aquilo que apertou a garganta de Evelyn. A casa de banho é por ali, apontou June. Partilhada com meu filho Mason, quando trabalha até tarde na oficina lá atrás. É calado, mantém-se na dele. Ela virou-se totalmente para Evelyn. Não preciso da tua história, rapariga, mas preciso saber, estás em Sarilhos a sério? Evelyn sustentou o olhar dela. Não, eu só. A sua mão deslizou inconscientemente até ao estômago. Eu só estou a tentar recomeçar. Os olhos de June notaram o gesto, e um brilho de compreensão passou pelas suas feições envelhecidas. Ela acenou com a cabeça, de forma decidida. A renda vence no primeiro dia do mês. A loja abre às 7 horas e fecha às 18 horas. Se estás mesmo disposta a ajudar, arranjamos uma maneira. Dirigiu-se às escadas, depois parou. E vamos precisar de te arranjar roupa de trabalho a sério. Esses jeans chiques não vão durar um dia no jardim. Depois que June saiu, Evelyn sentou-se na cama, deixando os dedos deslizarem sobre a simples colcha de retalhos. Lá fora, um sino de vento tilintava suavemente, e algures embaixo, podia ouvir June falar com as flores enquanto trabalhava. Pela primeira vez desde que saiu de Boston, sentiu o nó duro no peito começar a desfazer-se. Pegou no diário e escreveu. Talvez às vezes tenhas de deixar tudo desmoronar para descobrires quem realmente és por baixo dos pedaços. A alvorada surgiu em Fairhope com o som de alguém assobiar uma velha melodia de Sinatra. Evelyn acordou com a melodia suave a entrar pela janela aberta, acompanhada pelo som rítmico de ferramentas contra a madeira. A sua primeira semana na florista ensinou-lhe que esse era o ritual matinal de Mason, trabalho cedo na oficina, antes que o calor do dia se instalasse. Vestiu-se com a nova roupa de trabalho adequada, jardineiras de ganga que June insistiu em comprar,
uma t-shirt de algodão macio e botas resistentes que ainda pareciam estranhas nos pés. O reflexo no pequeno espelho por cima da comoda mostrava alguém que mal reconhecia. As roupas de marca e o cabelo cuidadosamente arranjado tinham desaparecido. Em vez disso, prendeu os cabelos escuros num coque despenteado, perguntando-se se essa versão mais simples de si mesma sempre estivera escondida por baixo. As náuseas matinais surgiram quando descia as escadas dos fundos, forçando-a a agarrar-se ao corrimão até que a onda passasse. Com 6 semanas de gravidez, o seu segredo ainda estava seguro, embora os olhares sugestivos de June indicassem que a mulher mais velha já tivesse percebido. O cheiro das flores, que antes a encantava, agora por vezes fazia o estômago revirar, uma ironia, dada sua nova ocupação. "Bom dia!" chamou uma voz calma quando ela entrou no jardim. Mason Riley estava na bancada de trabalho, rodeado por peças do que parecia ser um velho expositor. Era alto e magro, com cerradura cobrindo a t-shirt cinzenta e os jeans de trabalho. Os olhos verde-cinza encontraram os dela brevemente antes de voltarem ao trabalho. Ela notou que raramente sustentava o olhar por muito tempo. "Bom dia", respondeu ela, dirigindo-se à entrada traseira da loja. "É the way you look tonight, não é? Aquilo que estavas a assobiar?" Um ligeiro sorriso surgiu nos lábios dele enquanto assentia, concentrado em medir um pedaço de madeira. "A favorita do meu pai. Tocava-a todos os domingos de manhã." A sua voz tinha um tom complicado ao mencionar o pai, mas não elaborou. Dentro da loja, June já estava a arranjar flores para as encomendas do dia. "Aí estás tu", disse ela, sem levantar os olhos de um ramo de lírios. A carrinha de entregas avariou. "O Mason está a tentar consertá-la, mas temos 3 arranjos que precisam de ser entregues esta manhã. Eu posso levá-los", ofereceu Evelyn, depois hesitou. Embora ainda não conheça bem a cidade. "Mason", chamou June. "Vem mostrar a Evelyn os percursos das entregas antes que ela se perca nesse expositor." O filho apareceu à porta, limpando as mãos num pano. "A menos que queiras que eu a mande por engano para Mobile", disse June, secamente. A hora seguinte passou com Mason a conduzir Evelyn por Fairhope na sua velha carrinha picape, apontando marcos e atalhos. Ele conhecia surpreendentemente bem a história da cidade, embora partilhasse em frases curtas e calmas, em vez de longas explicações. Quando passaram pela clínica local, mencionou quase casualmente: "Bons médicos ali. A minha mãe jura pelo Dr. Anderson." Os olhos dele desviaram-se rapidamente para o abdômen dela, tão rápido que ela quase não reparou. De volta à loja, Evelyn carregou os arranjos no seu carro, um Honda usado que comprará a pronto pagamento num estende local, determinada a não deixar rasto. Enquanto prendia o último vaso, Mason aproximou-se com um pequeno saco de papel. "Rebuçados de gengibre", explicou ele, colocando o saco no banco do passageiro. "A minha mãe jurava por eles. Bem, ajudam com as náuseas." Virou-se e voltou para a oficina antes que ela pudesse responder, as pontas das orelhas ligeiramente vermelhas. As entregas levaram-na por bairros com casas históricas, varandas espaçosas e jardins cheios de azaleas. Na última paragem, uma idosa insistiu em mostrar-lhe todo o álbum de fotos das suas rosas premiadas. Evelyn ouviu educadamente, lutando contra as lágrimas quando a gentileza da senhora fez lembrar das tardes tranquilas de domingo com a própria avó. Ao regressar à loja, encontrou June a dar uma aula de arranjos florais a um grupo de mulheres da comunidade. A visão da sua conversa alegre apertou-lhe a garganta. Em Boston, frequentava galas de caridade e festas de coquetel, mas nunca houve nada de genuíno naqueles sorrisos forçados e beijos no ar. Ela passou discretamente por elas até o Jardim dos Fundos, onde Mason ainda trabalhava no expositor. O ritmo constante das suas ferramentas e o assobio distante proporcionavam um conforto estranho, enquanto começava a organizar os recibos das entregas. Uma brisa trouxe o perfume do jasmim da vinha favorita de June, e por um momento, as náuseas desapareceram. Nessa noite, ela escreveu no diário: "Há algo de bonito em lugares onde ninguém espera que sejas nada além de quem realmente és. Talvez seja isso que significa curar, aprender a crescer em novo solo mesmo quando as raízes ainda são tenras." 3 semanas após o início da sua nova vida, Evelyn estava a arranjar girassóis quando viu um homem de fato caro, tão deslocado nas ruas descontraídas de Fairhope que mais parecia estar a usar um letreiro neon. Não era Grant. Este homem era mais baixo, mais moreno, mas ela reconheceu o tipo, provavelmente um investigador particular contratado para encontrá-la. As mãos dela tremiam ligeiramente ao posicionar a última flor, o polegar roçando nos dedos. O homem passou lentamente pela montra, os olhos a examinar o interior com uma casualidade treinada.
June, que estava a marcar orquídeas em vasos por perto, aproximou-se de Evelyn, bloqueando-a efetivamente da vista. Amigo teu? Perguntou June baixinho, a voz com um tom de aço. Não exatamente. A voz de Evelyn mal era um sussurro. Com quase 10 semanas de gravidez, o ligeiro volume era escondido pelo avental de trabalho, mas o coração acelerava ao pensar no que Grant faria ao descobrir a sua condição. As mãos envelhecidas de June continuavam a trabalhar nas orquídeas. Mason, chamou ela, com voz firme. Ajudas a Evelyn a levar estes arranjos para o frigorífico lá atrás? Mason apareceu da oficina, lendo de imediato a tensão na sala. Sem dizer uma palavra, pegou num braço cheio de arranjos e conduziu Evelyn para a sala dos fundos. Ao passarem pela zona de armazenamento, Evelyn viu o homem pela janela lateral, agora falar ao telefone. Está segura aqui, disse Mason baixinho, ao pousar as flores. Foi a coisa mais direta que ele já lhe dissera. Os olhos cinzento-esverdeados encontraram os dela plenamente pela primeira vez, trazendo uma promessa de proteção que lhe apertou a garganta. Mais tarde, naquela tarde, June fechou a loja mais cedo, algo que Evelyn nunca tinha visto fazer. Reunião de família, anunciou, levando-os para o seu pequeno apartamento acima da loja. O espaço era acolhedor e vivido, com móveis desparelhados e paredes cobertas de fotografias antigas. Está na hora de nos dizeres com o que estamos a lidar, disse June, colocando 3 canecas de chá na mesa de centro. Não tudo, acrescentou, ao ver a expressão apavorada de Evelyn. Só o que precisamos saber para ajudar. Evelyn envolveu as mãos na caneca quente, inalando o aroma calmante de camomila. O meu marido, ex-marido, é um homem controlador, rico, com ligações. Deixei-o quando descobri que me traía, mas é mais complicado que isso. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Estou a carregar o filho dele. E tenho provas de irregularidades financeiras, coisas que poderiam arruinar a reputação dele. A carreira. Mason, que estava encostado à ombreira da porta, endireitou-se. Ele está à procura de ti e das provas. Evelyn assentiu. O investigador de hoje, ele não vai ser o último. O Grant não lida bem com perder o controle de nada. June pousou a caneca com um clique firme. Bem, este ele perdeu. Mason, vamos implementar o protocolo Henderson. Mason acenou, com um leve sorriso nos lábios. Evelyn olhou entre os dois, confusa. A senhora Henderson era uma amiga que precisava de desaparecer de um marido abusivo em 82, explicou June. Aprendemos alguns truques na altura. Primeiro, vais mudar-te para o apartamento atrás da minha cozinha. Ninguém sabe que existe. Era a sala de costura da minha mãe. O quarto de cima passa a ser armazenamento, para todos os efeitos. Eu não quero impor, começou Evelyn, mas June abanou a mão, cortando a objeção. Segundo, continuou ela, vais precisar de um visual diferente para ir à cidade. Nada dramático, só o suficiente para confundir quem observar de passagem. E o Mason vai levar-te às consultas em mobile. Mais difícil de seguir que visitas locais. Mason afastou-se da ombreira. Vou reforçar a entrada dos fundos e instalar fechaduras melhores esta noite. Nessa noite, enquanto Mason trabalhava nas melhorias de segurança, Evelyn ajudava June a mover os seus pertences para o apartamento escondido. O espaço era menor do que o quarto alugado, mas sentia-se infinitamente mais seguro. June já tinha abastecido o mini frigorífico com ginger ale e bolachas para os enjoos matinais. Por que estão os dois a fazer isto por mim? Perguntou Evelyn, organizando as poucas posses na pequena cômoda. June parou de pendurar as cortinas. Porque há 20 anos alguém o fez por mim. E por que me fazes lembrar de mim nessa altura, assustada, mas firme? Ela virou-se totalmente para Evelyn. Pessoas como teu ex-marido, eles tiram e tiram até não sobrar nada. Mas às vezes, encontrar a tua força começa por encontrar as tuas pessoas. Do outro lado da parede, ouviam Mason assobiar enquanto trabalhava. O som misturava-se ao toque distante dos sinos do jardim de June. Evelyn pegou no diário e escreveu. Talvez família não seja apenas onde nasceste, mas também quem está ao teu lado quando a tempestade chega. Dissera que conseguia lidar com isso. Não precisas de entrar, disse Evelyn, o polegar a roçar nos dedos enquanto olhava para os entalhes elaborados do edifício. Mason desligou o motor. Eu sei. Ficou no lugar, à espera. Com 16 semanas de gravidez, o volume na barriga de Evelyn começava a tornar-se mais visível, mesmo por baixo do vestido de algodão largo que June a ajudara a escolher para a reunião.
Tocou na penha USB pendurada no fio ao pescoço, buscando força no peso dela. O escritório de Rebecca Martinez cheirava a café e a livros antigos. A advogada, uma mulher marcante nos seus 50 e poucos anos, tinha olhos penetrantes e fios prateados no cabelo escuro. Levantou-se da secretária quando Mason e Evelyn entraram. Deve ser a Evelyn, disse ela, estendendo a mão. E Mason Riley. Como vai o jardim da tua mãe? Está a prosperar, respondeu Mason. Obrigado por nos receber com tão pouca antecedência. Rebecca fez sinal para se sentarem. O Mason raramente pede favores. Quando ligou, soube que era importante. O olhar dela fixou-se em Evelyn. Conta-me tudo, começando pelo que tens nesse fio ao pescoço. Durante a hora seguinte, Evelyn contou a sua história. Os anos de manipulação subtil de Grant, a descoberta da traição, os documentos financeiros que reunirá mostrando como ele desviava dinheiro das contas conjuntas para paraísos fiscais, as gravações das conversas manipuladoras salvas porque uma parte delas sempre soube que um dia precisaria delas. Rebecca tomava notas, perguntando pontualmente por esclarecimentos. Quando Evelyn terminou, a advogada recostou-se, batendo com a caneta no bloco de apontamentos. Ele tem estado ocupado, disse finalmente. Já ouvi rumores sobre as atividades do teu marido nos círculos jurídicos de Boston. Ele está a dar entrada no processo de divórcio, a alegar abandono, contratou investigadores privados em 3 estados. Até tentou congelar as vossas contas conjuntas. Mas suponho que já transferiste os teus fundos. Evelyn acenou. No dia em que saí, levei apenas a minha parte. Tudo que consegui provar que era meu por direito ou herança. Rapariga inteligente, sorriu Rebecca. Ele também está a preparar um pedido de custódia total assim que o bebê nascer, alegando que estás mentalmente instável e financeiramente incapaz de prestar os cuidados adequados. A mão de Mason agarrou com força o apoio da cadeira. Isso é ridículo. É previsível, corrigiu Rebecca. Homens como Grant Malister não perdem com elegância. Tentam destruir aquilo que não conseguem controlar. Virou-se de novo para Evelyn. Mas tu deste-me exatamente o que precisamos para contra-atacar. Esses registros financeiros não são apenas provas da manipulação, são provas de evasão fiscal e fraude. A respiração de Evelyn prendeu-se. Eu nunca quis arruiná-lo. Só queria ser livre. Às vezes, a liberdade tem um preço, disse Rebecca com suavidade. E às vezes esse preço deve ser pago por quem tentou prender-te. Puxou um novo bloco de notas. Aqui está o que vamos fazer. Primeiro, vamos apresentar uma contração de divórcio com base em adultério e abuso emocional. Depois, usamos estes documentos financeiros como moeda de troca, não para destruí-lo, mas para garantir que ele recua completamente. Vai resultar? Perguntou Mason. O sorriso de Rebecca tornou-se afiado. Homens como Grant preocupam-se com 2 coisas, o dinheiro e a reputação. Ameaça ambos, e normalmente ficam mansos. Começou a escrever rapidamente. Preciso que documentes tudo a partir de agora, cada chamada, cada tentativa de contato. E Evelyn, precisas de consultar um terapeuta. Eu não, começou Evelyn. Não porque precises, embora aconselhamento para trauma não fizesse mal, mas porque temos de provar que estás estável, responsável e ativamente a cuidar do teu bem-estar e do teu filho. No regresso a Fairhope, nuvens de tempestade acumulavam-se sobre a baía de Mobile. Mason conduzia com cuidado, uma mão firme no volante. Obrigada, disse Evelyn suavemente, por teres vindo comigo, por tudo. Ele olhou de relance. A Rebecca é boa. Vai ajudar-te a lutar contra isto. Não era isso que queria dizer. Ela olhou para o perfil dele, forte e firme contra o céu escurecido. Obrigada por me mostrares o que é apoio verdadeiro. Essa noite, no diário, Evelyn escreveu. Força nem sempre é estar sozinha. Às vezes é deixar os outros ficarem ao teu lado, saber que estão lá, não porque têm de estar, mas porque escolhem estar. Fora da janela, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, e ao longe o trovão ribombava sobre a baía. A própria declaração de guerra da natureza ponta a escuridão que Grant tentará trazer de volta ao mundo dela. No final de outubro, Fairhope sentiu o primeiro frio verdadeiro. Com 24 semanas de gravidez, Evelyn estava sentada no escritório de Rebecca Martinez, observando a sua advogada ler o mais recente processo legal de Grant. Do lado de fora das janelas vitorianas, folhas dançavam em tons de vermelho e dourado. Ele está a ficar desesperado, disse Rebecca, pousando os papéis.
Está a tentar pintar-te como uma mulher emocionalmente instável que orquestrou o roubo elaborado de documentos da empresa. Ela sorriu, afiada como uma lâmina. Ele claramente não sabe das 3 cópias de segurança daquela pen que guardamos com diferentes escritórios de advogados. Evelyn ajustou-se na cadeira, uma mão pousada sobre a barriga que crescia. O bebê estivera ativo a manhã toda, como se sentisse a tensão. E quanto à última proposta dele? Custódia total para ele, pensão generosa para mim, todas as acusações retiradas? Rebeca abanou a cabeça. Clássica jogada de poder. Está a tentar comprar o teu silêncio sobre a fraude financeira. Ela puxou outro documento. Mas temos algo melhor. Lembras-te daquelas contas offshore que encontraste? Mandei um contabilista forense analisá-las. O teu marido não estava só a esconder dinheiro de ti, estava a escondê-lo do IRS. Uma batida à porta interrompeu-as. Mason entrou, trazendo 2 copos de chá de ervas do café lá embaixo. Tinha insistido em acompanhar Evelyn a todas as consultas legais, esperando pacientemente no átrio do edifício de cada vez. Perfeito timing, disse Rebeca. Estava prestes a discutir o nosso próximo passo. A audiência preliminar está marcada para a próxima semana, em Boston. Evelyn tem de estar presente. A mão de Mason apertou ligeiramente o copo que estava a pousar. Isso é seguro, com a ordem de restrição em vigor? Sim. E é necessário. O juiz precisa de ver que a Evelyn não está a esconder-se nem é instável. É uma mulher forte a proteger-se a si mesma e ao filho de uma situação abusiva. O caminho de regresso a Fairhope foi silencioso. Ambos perdidos em pensamentos. A meio do trajeto, Mason saiu para um pequeno parque com vista para a baía de Mobile. O sol do final da tarde pintava a água com riscas de cobre e ouro. Eu não quero que vás, disse finalmente, olhando para a água. Evelyn virou-se para ver o perfil dele, forte e preocupado à luz que desaparecia. Eu tenho de ir. Eu sei, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Deixa-me ir contigo, Evelyn. Não ao tribunal, esclareceu, mas a Boston. Posso ficar no hotel, estar lá se precisares de alguma coisa. As pontas das orelhas dele ficaram ligeiramente vermelhas. A minha mãe concorda. Já arranjou nosso primo para ajudar com as entregas na próxima semana. Evelyn sentiu algo quente a desabrochar no peito. Vocês já discutiram isto? Ele encolheu os ombros, um pequeno sorriso a surgir nos lábios. Pode ser que tenhamos planeado. A minha mãe diz que sou tão subtil quanto um comboio de carga quando se trata de me importar com alguém. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. O coração de Evelyn batia com força no peito enquanto Mason lentamente estendia a mão, os dedos calejados entrelaçando-se nos dela. Eu sei que o momento é complicado, disse suavemente. Contudo o que estás a passar. O bebê. O divórcio. Não estou a pedir nada. Só preciso que saibas que me tens. Aconteça o que acontecer em Boston, o que vier a seguir, eu estou aqui. Lágrimas picaram os olhos de Evelyn. Mesmo com toda esta confusão, as ameaças do Grant, as batalhas legais, um bebê que nem é teu? Especialmente por tudo isso. O polegar dele passou sobre os nós dos dedos dela. E por que é assim que tu és? Forte o suficiente para sair de uma gaiola dourada. Corajosa o suficiente para construir uma nova vida. Bondosa o suficiente para fazer a minha mãe sorrir outra vez. Como é que eu podia? Ele engoliu em seco. Apaixonar-te, sussurrou ela. Ele assentiu, olhos fixos nas mãos entrelaçadas. Apaixonar-me. O bebê escolheu aquele momento para dar um pontapé tão forte que Mason conseguiu senti-lo através das mãos juntas. Ambos riram, quebrando a tensão. Perfeito timing, disse Evelyn, limpando os olhos. Tal como a mãe, aparentemente. Nessa noite, quando voltaram à florista, June olhou para os rostos deles e sorriu, sabendo. Não disse nada, apenas cantarolou uma velha canção de amor enquanto preparava o jantar, lançando olhares satisfeitos ao filho. No diário dessa noite, Evelyn escreveu: o amor nem sempre é um raio. Às vezes é tão silencioso como flores a crescerem no betão. Tão constante como mãos que constroem coisas bonitas. Tão corajoso como corações que escolhem confiar de novo depois de terem sido partidos. Ela tocou na pen USB ao pescoço, pensando na batalha que se aproximava em Boston. Mas, pela primeira vez, não sentia medo. Tinha algo que Grant nunca lhe dera, pessoas que amavam, não pelo que poderia tornar-se,
mas exatamente por quem já era. Respondeu Mason calmamente, e o teu tempo acabou. Rebecca apareceu com o oficial de justiça. Senhor Malister, afaste-se da minha cliente. Agora. Quando a audiência recomeçou, o advogado de Grant pediu uma breve reunião com a juíza e Rebecca. Após vários minutos tensos, Rebecca voltou à mesa deles. Ele está a oferecer um acordo, sussurrou. Custódia total para ti. Sem contato. Divórcio limpo. Em troca, os documentos financeiros ficam privados. Evelyn olhou para Grant, vendo-o claramente pela primeira vez, não como o homem poderoso que tinha controlado a sua vida, mas como alguém pequeno, desesperado por proteger a sua imagem. Adiciona uma ordem de restrição, disse firmemente. Permanente. E ele admite o abuso, oficialmente. A hora seguinte passou num turbilhão de assinaturas e termos legais. Quando a juíza Winters finalmente encerrou a audiência, Evelyn sentiu-se mais leve do que em muitos anos. Fora do tribunal, a neve caía de forma constante. Mason esperava junto a um táxi, a gravata solta, flocos de neve presos no cabelo. Quando Evelyn chegou até ele, puxou-a para um abraço suave, em silêncio. Vamos para casa, murmurou contra o cabelo dela. Essa noite, no quarto do hotel, Evelyn escreveu no diário. Às vezes, a vitória não tem a aparência que imaginamos. Às vezes, não se trata de destruir o inimigo, mas de ser forte o suficiente para ir embora com a alma intacta. Hoje ganhei algo melhor que vingança. Ganhei a minha liberdade. No corredor, ouvi a Mason a falar ao telefone com June, a partilhar a notícia da vitória. Amanhã voariam de volta para Fairhope, de volta à florista e à vida simples que ela reconstruíra das cinzas da antiga. Mas naquela noite, ao ver a neve cair sobre Boston, Evelyn finalmente permitiu-se chorar, não de medo ou dor, mas de puro alívio por saber que estava verdadeiramente livre. A primavera chegou cedo a Fairhope naquele ano. O jardim atrás da florista de Riley explodiu em nova vida, narcisos balançando ao vento, flores de cerejeira cobrindo os caminhos com neve cor-de-rosa. Na oficina, Mason tinha finalmente terminado seu último projeto, um berço feito à mão, em carvalho reaproveitado, com delicadas flores entalhadas nas bordas. Evelyn estava no quarto que criaram no apartamento dela, passando os dedos sobre a madeira lisa. Com 38 semanas de gravidez, sentia-se como um jardim prestes a florescer. O quarto à sua volta contava a história da sua transformação, já não escondida, mas a florescer à vista de todos. As colchas feitas à mão por June cobriam o berço, enquanto frascos de vidro com flores frescas ocupavam cada superfície. Tal como a mãe dela, disse June na entrada da porta, observando Evelyn ajustar um ramo de respirar de bebê. A encontrar beleza em todo lado. A mulher mais velha tornará-se mais que senhoria ou amiga, era a mãe que Evelyn sempre precisará. Ensinara-lhe que a força podia ser tão suave quanto pétalas e tão firme quanto raízes profundas no solo do Alabama. Nunca pensei ter isto, confessou Evelyn, tocando na barriga, enquanto o bebê dava um pontapé. Não só o bebê, mas esta família. Amor verdadeiro. June sorriu, compreensiva. Falando de amor, o meu filho está a abrir um caminho no jardim, a andar de um lado para o outro. Diz que precisa de te perguntar algo importante. Evelyn encontrou Mason junto ao velho carvalho, vestido com as roupas de sempre, mas com uma inquietação pouco usual. A luz da tarde captava os fios prateados no cabelo dele e as roupas limpas da oficina, um detalhe que a fez sorrir. Tinha um discurso todo preparado, disse ele, quando ela se aproximou. Sobre como me ensinaste o que é a coragem de verdade. Como ver-te florescer aqui me fez apaixonar não só por quem és, mas por quem me ajudaste a tornar-me. Pegou-lhe nas mãos. Mas agora, só quero perguntar, queres casar comigo? Não precisa de ser já, quando estiveres pronta. Só sei que quero construir uma vida contigo. Com os dois. As lágrimas caíram pelo rosto de Evelyn enquanto ela assentia. Sim, sussurrou. Sim. O beijo que partilharam foi testemunhado apenas pelas flores, e por June, que observava da janela da cozinha, com lágrimas satisfeitas nos olhos. 2 semanas depois, Evelyn entrou em trabalho de parto durante as entregas matinais. Ao pôr do sol, Lucy Rose Hartley entrou no mundo com um choro tão forte quanto o espírito da mãe. Tinha os olhos cor de mel de Evelyn e o cabelo escuro, mas, mais importante ainda, tinha algo que Evelyn outrora temera ser impossível, uma família construída com amor, não por obrigação. Mason esteve lá em cada momento, a força silenciosa dele inabalável. Quando segurou Lucy pela primeira vez, os olhos verde-acinzentados encheram-se de lágrimas.
Ela é perfeita, murmurou. Tal como a mãe. Um mês após o nascimento de Lucy, numa noite quente de primavera, Evelyn sentava-se no jardim, a escrever no diário. A pen USB que em tempos guardara sua liberdade agora pendia, reformada, no expositor de joias, um lembrete de batalhas vencidas e força descoberta. Lucy dormia tranquilamente no berço ao lado, enquanto Mason trabalhava num novo projeto, um arco de jardim para o casamento deles. O som do assobio suave dele misturava-se com o tilintar dos sinos do jardim e a voz de June a falar com as flores. Aqueles eram os sons de casa, percebeu Evelyn. Não o silêncio elegante da Penthouse em Boston, mas o ritmo vivo e pulsante do amor em flor. Ela olhou para a última entrada do diário. A vida, tal como um jardim, não floresce de uma vez. Cresce por estações, através de tempestades e luz do sol, geadas e degelos. Às vezes, é preciso deixar ir sonhos cuidadosamente cultivados para permitir que flores silvestres cresçam no lugar. Às vezes, os jardins mais bonitos nascem do solo das coisas partidas. Hoje, não estou apenas a sobreviver. Estou a florescer. A minha filha crescerá sabendo que a força pode ser suave, que o amor deve levar-te, não prender-te. E que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é plantar novas sementes em solo antigo. Aqui, neste lugar simples, rodeada por flores, família e amor verdadeiro, encontrei algo que Grant nunca me poderia dar, a liberdade de crescer naquilo que sempre fui destinada a ser. Da oficina, o assobio de Mason viajava na brisa do entardecer, uma velha canção de amor agora cheia de novo significado. Evelyn fechou o diário e foi ter com ele, deixando as páginas em branco prontas para o próximo capítulo da história deles florescer. 2 anos depois, o sino sobre a florista de Riley tocou na brisa da tarde. Pela janela, os transeuntes podiam ver 3 gerações de família entre as flores. June a arranjar um ramo de rosas da primavera, o cabelo prateado ainda preso com um lenço floral. Mason a ensinar a pequena Lucy a regar os vasos com os olhos cor-de-mel brilhantes de concentração. E Evelyn, com a barriga já saliente do segundo filho, a preencher pedidos no balcão. A loja crescerá, tal como os seus habitantes. Uma nova estufa estendia-se atrás do edifício, presente de casamento de Mason para Evelyn, que descobrira um talento especial para cultivar orquídeas raras. O apartamento de cima agora pertencia a June, que insistira que a família em crescimento precisava mais do seu antigo espaço do que ela. Além disso, dissera ela, alguém tem de estar perto da loja à noite. Estas flores não se regam sozinhas. Na parede atrás do balcão pendiam 2 quadros. O primeiro continha o decreto final de divórcio e a ordem de restrição de Evelyn, não como lembrança de dor, mas como testemunho de coragem. Ao lado, uma fotografia do casamento com Mason, tirada no jardim sob um arco de rosas trepadeiras. Nela, Lucy estava ao colo de June, lançando pétalas no primeiro beijo dos pais como marido e mulher. A velha pen USB também encontrara um novo propósito. Evelyn digitalizou as entradas do seu diário nela, transformando o escudo numa herança, uma história para partilhar com os filhos um dia, sobre o poder de escolher a si mesma. Sobre como o amor deve parecer liberdade, não correntes. Naquela noite, enquanto a família fechava a loja, uma jovem entrou tropeçando pouco antes da hora de fecho. Os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos a tremer enquanto perguntava pelos preços do quarto vago acima da loja, aquele que Evelyn chamara de lar pela primeira vez. Evelyn e June trocaram olhares cúmplices. June pôs água a ferver para o chá enquanto Evelyn puxava uma cadeira. Deixa-me contar-te uma história, começou Evelyn, o polegar a roçar nos dedos uma última vez, não de ansiedade agora, mas como lembrete de até onde chegará. É sobre um jardim que cresceu a partir de solo partido. Lá fora, o pôr do sol pintava Fairhope em tons de esperança, enquanto lá dentro outro coração começava sua jornada rumo à cura, rodeado de flores e da família que aprenderá que o amor, tal como as flores mais preciosas, cresce melhor em liberdade. Fim. No momento de profunda traição e desespero, Evelyn escolheu recomeçar do zero, deixando para trás uma vida de luxo e segurança em Boston para encontrar a sua verdadeira força numa pequena florista em Fairhope. E se fosse contigo? Terias a coragem de abandonar tudo e começar de novo? Ou tentarias reparar o teu casamento com Grant? E mais, acreditas que há casos em que perdoar uma traição vale a pena? Ou é um sinal de que deves sempre dar um passo atrás e seguir um novo caminho?